Esse é o começo da nossa nova série de vídeos que chama Do Que Se Trata. Por enquanto chama isso, não sei se vai mudar esse nome, mas do que se trata, onde a gente pega uma grande obra que a gente gosta e que a gente conhece, que a gente quer contar para vocês, no nosso intuito de aumentar o repertório, que a gente tá muito aflita com isso, não é, Tati? Exatamente, acho importante e quem sabe te estimula a ir lá e procurar a obra de verdade para você ler ou assistir, enfim, depende do que a gente vai falando. Ampliar isso e ampliar nossas possibilidades de existência mesmo. E para a gente continuar fazendo isso, é muito importante que você, se você quiser, puder, considere apoiar o nosso canal. Você pode fazer pelo Catarse, ou você pode fazer um Pix, ou você pode fazer Valeu Demais. Você pode já curtir esse vídeo agora, que eu te juro que vai ser super legal, porque eu estou regravando, então eu estou super afiada com isso, que o outro vídeo ficou enorme. Ou você pode também se inscrever no canal, para sempre que a gente publicar um vídeo, que isso tem sido muito frequente, você receber notificações e saber do que se trata, E hoje nós vamos falar sobre o rei Lear, que outro dia a Tati chamou de rei Lear. Você prefere que eu fale rei Lear, Tati? Não, pode falar Lear, vai. Você que é da tradição teatral, você pode falar o que você quiser. Bom, o Rei Lear é uma peça que ela parece que vai ter duas tramas, duas histórias paralelas, mas no fim essas histórias elas se encontram no infinito. Não, elas se encontram, né? Ali pelo terceiro, quarto ato elas começam a se cruzar. A primeira história, e eu estou falando primeira porque esse personagem aparece primeiro, é a história do Edmundo, que é um filho bastardo do Conde de Gloucester. Ele não é um personagem bom, a gente vai saber daqui a pouco disso, mas ele não é um personagem bom, e as tramóias dele para conseguir subir de vida. Isso é, ele é um filho bastardo. Um outro filho que é o Edgar, que é bastante importante na trama também, que é o filho legítimo que vai herdar tudo. Aí a segunda história, que é a história principal, na verdade, é a história do rei Lear, que é um rei que já está velho, tem 3 filhas e ele começa abdicando do trono e dividindo o seu reino. Acho que é interessante notar também que vocês vão ver que um monte de coisa acontece e essa peça ela tem um monte de lapsos de tempo, né? Parece meio quando você está lendo, que você está lendo uma coisa que aconteceu em 3 dias, mas se você lê atentamente, provavelmente são meses que se passam aí. Eu vou por atos. No primeiro ato apresentam-se as tramas e a cena começa com o Lear. Ele vai dividir o reino, segundo o critério maravilhoso, só que não, que é: filhas, vou dividir o reino. Dizem aí que me ama, que eu vou dar, quem me ama mais eu dou o pedaço mais bonito. Aí a primeira filha dele, que é a Goneril, que é a filha mais velha, ela fala: eu te amo, você é luz, raio, estrela e luar. Puxa o saco dele. A Regana, as duas já estão casadas com duques, ela também puxa o saco e fala: eu também te amo, não sei o que. Enquanto isso a Cordélia tá falando: o que eu vou fazer? Porque eu não amo desse jeito, nem sei falar desse jeito. E aí quando o Lear fala: Cordélia, e você, o que você tem a dizer, minha preferida, querida? Ela fala: ó, eu te amo porque você é meu pai. É isso aí, você me criou, me deu de comer, me deu de vestir, e é por isso que eu te amo. É interessante falar que a Cordélia, ela não é debochada, ela faz um discurso muito coerente, se contrapondo às irmãs, falando: eu te amo como meu pai, mas um dia eu vou me casar e vou amar meu marido também, não dá pra dizer que eu só amo você. Ele fica puto da vida. Essa reunião também serve porque ele vai distribuir o dote para Cordélia casar. Ela tem 2 pretendentes, um que vira e fala: não, sem dote eu não caso, e o rei da França vira e fala: eu fico com ela. A Cordélia sai expulsa do reino, ele divide o reino em 2 e ela vai ser a rainha da França, vai casar com ele. Junto com isso, tem um conde, que é o conde de Kent, que também vira e fala: Lear, você tá louco? Você tá maluco? Tá gagá? Talvez ele não esteja totalmente gagá nesse momento, mas ele ficará gagá. E ele expulsa o Kent também. O Kent, ele vai se fantasiar e durante a peça ele vai passar fantasiado, continuando do lado do Lear para defender ele, mas sem saber que ele é o Conde de Kent, né? O Lear, o que foi combinado foi que ele ia ficar 1 mês na casa da Goneril, 1 mês na casa da Regana. Já termina o primeiro ato com ele já há algum tempo na casa da Goneril, com seu séquito de 100 homens, e a Goneril puta nas calças, porque ele é um rei que não tem mais poder, tem um séquito de 100 homens, e que tá agindo como um rei quando ele não é mais rei. Junto com isso, a gente também sabe do plano de Edmundo para incriminar o irmão. Ele joga uma lorota lá no pai dele, falando: ó, meu irmão quer te matar e propôs que se eu te matar, ele divide os bens comigo, que não é verdade. E assim acaba o primeiro ato. O segundo ato já começa com todo mundo na casa do Conde de Gloucester. O Lear ficou puto da vida com a Goneril, porque ela estava reclamando dos homens dele. Ele foge para casa da outra filha, só que a Goneril escreve para ela falando:
ó, papai vai chegar aí, e a Regana vai direto pra casa do Conde de Gloucester pra pedir um conselho, pra fugir do pai, não quer receber o pai. E aí acontecem muitas coisas. O conflito no segundo ato, ele se agrava nas duas tramas. O Edgar, por conta das tramóias do Edmundo, ele acaba fugindo e ele se disfarça de mendigo louco. Ele adota o nome de Tom do hospício. Tipo, é Tom de outra coisa, mas pra gente é Tom de hospício. Fica o Lear num jogo de empurra-empurra com as filhas, ele fala, bom, Regana, eu vou pra sua casa. A Regana fala, não, mas pra minha casa você não vai com toda essa gente. O Lear fica puto com as duas, não vou pra casa de ninguém, e começa a se armar uma tempestade. Ele sai do castelo no meio da tempestade só com o bobo da corte. O marido da Regana, que é o Conde de Cornualha, tranca a porta e proíbe de qualquer pessoa ir atrás do rei, ou seja, deixar o velho para na tempestade e na morte. Tá acompanhando até aí, Tati? Estou muito corrida, quero fazer um vídeo ágil. Não, tá indo bem. O terceiro ato é o ato propriamente da loucura do Lear. Ele já tá começando a dar sinais de que tá maluquete, gagazinho, como a gente disse, e ele tá enfrentando a tempestade com o bobo. A cena é muito linda, é uma das cenas antológicas do teatro, inclusive porque tem essa relação do bobo estar falando a real para ele e falando coisas mais coerentes, e o rei está falando coisas dignas de um bobo, porque ele está chamando a tempestade para brigar com ele. A gente fica sabendo nesse ato que a França, que a Cordélia é rainha da França, a filha mais nova, tá sabendo da divisão do reino, que não tá dando muito certo, e está invadindo a Grã-Bretanha. O Conde de Gloucester, ele vai atrás do Lear, apesar de ter sido proibido pelo Duque de Cornualha. E ele comenta com o filho, eu vou atrás. O Edmundo faz mais uma tramóia, não só ele deda o pai, ele foi atrás do rei Lear, como ele acusa do pai estar mancomunado com os franceses. O Lear, o bobo, o Quente disfarçado e o Edgar disfarçado de Tom. Essa peça é uma peça que os caras são meio Gesonel, mestres dos disfarces, porque eles se disfarçam, ninguém reconhece eles. Eles acabam se juntando na tempestade, onde tem diálogos muito loucos, muito bonitos, e o Conde de Gloucester acaba encontrando eles, abriga eles. O terceiro ato termina com o Conde de Gloucester mandando Lear para o acampamento francês para ele ser cuidado pela Cordélia. Ele manda uma cartinha para Cordélia, tipo, recebe seu pai, que aqui o caldo azedou. Quando Gloucester volta para o castelo dele depois de mandar o Lear, ele é acusado por traição, e o Conde de Cornualha, que é descrito como um homem muito sanguinário, acaba furando os dois olhos do Conde de Gloucester, que também sai vagando, amparado por dois criados. Na hora que o Conde de Cornualha vai furar os olhos, um dos criados dele defende ele, acaba ferindo Cornualha de morte, mas isso a gente vai saber só no quarto ato. O quarto ato é o ato da preparação da batalha, França-Grã-Bretanha, que essa batalha toda se passa nos bastidores, a gente não vê, não é uma peça que tem lutinha, até porque não dava pra fazer lutinha no teatro elisabetano. O Gloucester cego é levado pro Tom, o louco, que é o filho dele, não reconhece o filho, não reconhece a voz, e o Tom acaba salvando ele do suicídio. É muito bonito também a cena, ele pede pra ser jogado num abismo e o Tom finge que ele tá sendo jogado num abismo. O Duque de Cornualha morre, a gente fica sabendo por um membro do séquito do Gloucester que ele morreu, e o Duque de Albânia, que é o marido da Goneril, ele discorda do tratamento que estão dando ao Lear, discorda do que fizeram com o Conde de Gloucester, mas ele acaba tendo que reunir as tropas, porque o exército francês já está em marcha, né? A gente fica sabendo também que o Edmundo, veja só, e aí que as tramas se juntam completamente, tinha um caso com as duas filhas, tanto com a Goneril quanto com a Regana, e elas vão passar o resto da peça lutando para quem vai pegar o Edmundo. Uma delas está em vantagem porque acabou de virar viúva. O quarto ato termina com o Lear sendo cuidado pela Cordélia, e ele reconhece no meio da loucura dele, ele já tá completamente louco, mas tem uma cena que ele chega pelado, coroado de flores, e a Cordélia, que é a personagem, a melhor personagem, a personagem mais boa, dá pra falar mais boa? Feia, né? Mais bondosa da peça, ela recebe o rei e fala, eu vou cuidar de você, não interessa, eu te amo porque você é meu pai. Ela confirma aquilo que ela falou no começo, o meu amor é um amor desinteressado, eu te amo porque você é meu pai. Quinto e último ato é onde vai se dar a batalha mesmo, nos bastidores, e a tragédia se consuma, né? O Edgar, depois de salvar o pai, ele conseguiu interpelar uma carta da Goneril para Edmundo, que comprova a traição dela com
o Edmundo, e ele entrega para o Duque de Albânia e fala, ó, se vocês vencerem a guerra, você lê essa carta, e se você quiser confrontar o Edmundo, toca a trombeta que eu apareço, que eu caio do lustre aqui e apareço. A batalha se passa nos bastidores, a gente fica sabendo que a Grã-Bretanha ganhou, e que o Lear e a Cordélia foram presos. Eles são mandados para o calabouço pelo Edmundo, que está lutando pela Grã-Bretanha. O Duque de Albânia confronta o Edmundo, toca a trombeta e também confronta a Goneril e a Regana, e nisso a Goneril envenena a irmã. A Regana começa meio a passar mal no meio da cena e depois se mata. Por quê? O Edgar aparece, duela com o Edmundo e mata o Edmundo. Só que ele mata o Edmundo sem revelar que ele é o Edgar. Num ato de bondade moribunda, o Edmundo manda ir atrás da Cordélia. Ele fala, ó, é o seguinte, eu quero ser bondoso agora, vai atrás da Cordélia porque eu instruí um homem meu de que enforcasse ela na prisão e fizesse tudo parecer um acidente. Eles saem correndo, só que eles chegam tarde demais e entra Lear com Cordélia morta nos braços, sem nem entender que ela tá morta. Ele fica perguntando se ela respira, se não respira, e eles ficam olhando aquela cena e logo depois o Lear morre. E quem acaba herdando o reino todo seria o Duque de Albânia, mas o Duque abdica em nome do Edgar e a peça termina com a procissão fúnebre tanto do Lear quanto da Cordélia. Ou seja, é uma tragédia. Por isso que chama tragédia, né, Tati? Pois é. Acho que eu comentei um pouco dessas cenas que são muito lindas. Tem frases no meio da peça que são muito lindas e que são materializadas. Por exemplo, quando o Tom, que está de louco, está carregando o pai cego, né, que teve os olhos furados, tem essa célebre frase que é: o mundo é um lugar onde os loucos guiam os cegos. Toda a relação do Lear com o Bobo é muito bonita. Essa relação do herói, que foi herói, um dia que está velho e está tomando atitudes tresloucadas, que a gente não sabe direito se o Lear tá gagá no começo. Depois a gente vira e fala, mas a gente não sabe o que enlouquece ele. Se é a senilidade, se é a traição das filhas, se é as duas coisas juntas, né? Tati, você que viu a minha leitura dramática da peça, o outro vídeo imenso, que eu resumi cena a cena, qual que é a sua impressão da peça? Eu acho que essa peça, ela é muito interessante. Não li, mas só pelo que você falou, é brincadeira, eu li, tá? Porque essa peça junta dois temas que eu acho muito interessantes, que são a velhice e a loucura e o poder. Como essas duas coisas combinadas, primeiro, o Rei Lear, ele não é um personagem pelo qual a gente tem muita empatia, né, Ana? A partir de um certo momento da peça, a gente passa a ter uma certa piedade dele, mas é só quando ele se fode, é só quando ele tá, assim, já num estado de miséria, de perda da razão, aquela cena que ele tira toda a roupa, porque ele é meio escroto. Só que tem uma coisa muito interessante que o Shakespeare faz, porque assim, ele é escroto, o Rei Lear, ele xinga e ele amaldiçoa as filhas, assim. A palavra para isso é vitupérios, saindo da boca Não, dele, ele né? ofende e tal. Ele ofende, ele é dado a rompante. Mesmo esse rompante na primeira cena, você fala, mano, ele tá louco. Mas essa loucura ainda é uma loucura própria de um rei, e eu acho que é isso que é interessante, e própria de um tirano, mas própria de um herói também, que faz o que quer. E ao mesmo tempo que a gente estranha o Lear, e no começo você até fica meio assim, você até dá, eu não sei se são olhos muito atuais isso, mas até dá pra entender as duas filhas falando, bicho, o cara tá gagá aqui, tá com 100 pessoas. Querendo ser tratado como reizão, só que sem a responsabilidade do rei, né? Só que ao mesmo tempo, todas as personagens boas da peça, que é o Conde de Kent, a Cordélia, até o Albânia, que é meio banana, mas parece uma pessoa mais razoável, assim, eles estão do lado do Lear. O Conde de Kent, ele se fantasia e continua servindo o rei disfarçado para continuar do lado dele e proteger. Então, todas as pessoas boas da peça estão do lado de um rei que a gente vê meio escroto. Então, isso cria um contraponto aí, né? Tem uma coisa que, pra mim, nessa cena inicial da divisão do reino, que é o X da peça, o Lear, ele é o sujeito vaidoso, ele precisa ser bajulado e ele é extremamente cruel quando ele ouve a verdade, né? Eu te amo não mais e não menos do que uma filha deve amar o pai, sabe? Que é o que a Cordélia, que era a favorita dele. E aí ele bane ela de uma maneira cruel, amaldiçoando ela também. Então, a peça começa, me parece, o fundamento dela é essa armadilha da vaidade, essa armadilha do poder, o desejo de poder. Leva o Edmundo
a perversidade. O desejo de poder de cada um é o que conduz à perversidade. E as pessoas só se encontram, na verdade, no afeto, quando elas estão absolutamente desprovidas de qualquer tipo de poder, né? Parece que tem a incompatibilidade entre o poder e a vaidade e a verdade. Tanto é que a pessoa, como você fala, que é responsável por enunciar para o rei Lear a verdade do que está acontecendo, é justamente o bobo, é o excluído. É o pária, né? É o pária, o Edgar. Não, o Edgar ele tem uma trajetória muito interessante, porque ele é o mocinho da peça, e para passar por tudo isso, ele tira toda a roupa e se cobre de estrume. Acho que a principal dicotomia aí, Tati, é onde tem poder não tem amor, e onde tem amor não tem poder, que se eu não me engano é do Jung, isso. E eu acho que é isso que é o ponto de partida. O Rei Lear, a gente está fazendo sobre isso também, que todo mundo voltou a ler por causa do fim de Succession. Succession, ele parte desse princípio, né? É um cara rei da mídia, só que ele tem algumas diferenças. O Logan Roy, que inclusive, a título de curiosidade, o ator que faz o Logan Roy, que é o Brian Cox, ele fez um dos grandes Lears do teatro. Ele tem a personalidade parecida com o Lear, ele é impetuoso, ele é mimado, mas ao contrário do Lear, ele não quer parar. O Succession, ele começa parecendo que ele vai pifar, até porque tinha que ter várias temporadas, ele não quer parar. O Lear, ele tem essa coisa assim, que ele abdica do poder, mas não abdica da majestade. E ele escolhe ficar com as filhas que querem o poder e o bajulam e não a que a ama o suficiente. Eu acho que ao contrário do Succession, porque eu vi várias coisas das pessoas falando e alguma merda assim, porque daí ficam tentando fazer paralelo. É muito difícil fazer um paralelo, porque o Rei Lear, de fato, ele tem personagens que são bons. E o Succession, ninguém é bom ali. Não dá para dar R$50 e falar segura aí que eu já volto para ninguém ali. Ninguém presta. Isso não acho que seja culpa do Shakespeare, não acho que ele seja mais maniqueísta ou menos maniqueísta, até porque ele constrói coisas lindas, mas isso tem a ver mais com o nosso cinismo. A gente não engole, tirando em filme de super-herói que a Tati gosta, a gente não engole mais personagem totalmente bom, né? A gente gosta de personagens mais esféricos ali, e a gente consegue entender as trajetórias dele. A outra coisa que sempre comparam é o filho mais novo, o Roman, como se ele fosse a Cordélia. Mas de novo não dá pra falar, porque o Roman tá longe de ser bom e a Cordélia é boa. Ela é uma pessoa boa. Ela vira rainha da França, o pai expulsou ela e ela continua do lado do pai. Salva ele, cuida dele, chama médico pra cuidar dele. Não faz um ato errado. Essa daí é perfeita, nunca errou, até quando errou tava certa. Independente da gente ficar dizendo assim, ai, o Tom, ele é o Duque de Albânia, mais do que isso, é principalmente isso, assim, esse duelo do amor e do poder. Essas famílias disfuncionais que têm muito poder e as relações de amor não conseguindo entrar. E eles só conseguem, como você disse, ter amor de fato, ter respeito de fato, no Lear, quando eles abdicam de todo o poder, quando vira mendigo, quando ele está louco, depois de passar por uma tempestade, ele reconhece a filha e ama a filha. Eu tenho uma sugestão para quem gosta dessa trama e quer ver uma adaptação perfeita do Rei Lear, mas é uma adaptação que se passa no Japão do século XVI, é a adaptação do Akira Kurosawa, do Rei Lear, que se chama Han, que significa caos em japonês, desordem. É muito bonito. Tem, obviamente, uma variação, é um rei e 3 filhos, homens. E é uma obra-prima do cinema. Quem não assistiu e quiser ver o Rei Lear dessa perspectiva, pode se divertir muito, porque o Kurosawa é um gênio do cinema. Né? E para quem quiser ler o Rei Lear, eu indico, como eu indico toda vez que você quiser ler Shakespeare, se tiver a tradução do Milor Fernandes, vai na tradução do Milor Fernandes. Dá para baixar em PDF, viu, gente? Bom, é isso. Esse foi o nosso primeiro Do Que Se Trata. Espero que vocês gostaram. Tô falando isso em homenagem à Palmeirinha.